De acordo com a teoria Sobrevivência do Mais Gentil, publicada pelo Instituto Santa Fé nos Estados Unidos, nós só sobrevivemos por causa da gentileza. Outro estudo, dessa vez da Universidade da Califórnia, revelou que pessoas gentis são mais felizes. Vamos conferir? Ela é só sorrisos o dia todo nos elevadores da rodoviária de Belo Horizonte. E aí, meu bonito, boa tarde, meu bem. Ele faz questão de cumprimentar todos os que entram no ônibus da linha 4150. Terezinha e Celestino são exemplos de gentileza por onde passam. Há 13 anos na profissão de ascensorista e há 3 na rodoviária, Terezinha esbanja bom humor e faz do local de trabalho uma ferramenta para fazer o bem às pessoas. Como eu brinco com todo mundo, não deixo de cumprimentar, brinco, abano o leque para todo mundo, passo a receita também no elevador, quando eu tenho um tempinho a mais, eu passo a receita e o pessoal continua dizendo, você é muito gentil, você é uma pessoa muito bacana, é muito gostoso, é muito gratificante o carinho que o pessoal tem comigo. E o carinho é retribuído, né? Mesmo não importa quanto você ganha, o que você faz. A gentileza vem de dentro da gente, não é só no momento, é todos os dias, toda hora. Tanto quem convive com ela todos os dias, quanto quem entra no elevador uma só vez, se encanta com tanta simpatia. Ela é uma pessoa nota 10, é muito gente boa, ela é mais humorada, né? Ela é sempre bem com a vida. É um exemplo de gentileza mesmo? Com certeza. Falar em gentileza é Dona Terezinha, do elevador. É uma pessoa super bacana, eu conheço ela há bastante tempo, né? Sempre transmitiu pra gente assim, boas energias, é uma excelente funcionária. Tá de parabéns. É bom trabalhar com ela todos os dias? Sempre, né? Das 24 horas, né? Essa é a nossa companhia da gente aí. Já conhecia a Terezinha? Ainda não. O que você achou dela aí com ar direcionado? Muito engraçado, tá precisando, tá muito calor. Celestino trabalha como motorista de ônibus há 22 anos e nunca recebeu uma reclamação sobre o seu comportamento com os passageiros. Pelo contrário, alguns fazem questão de retribuir o gesto de gentileza. Todas as vezes que eu entro, eu cumprimento. Eu acho que o ser humano precisa ser mais amigo, mais comunicativo. Não só ele, como os outros, eu cumprimento. Eu acho que faz parte da educação de todo cliente passageiro, né? O senhor acha importante isso? Muito importante. Por quê? Porque eles nos servem tão bem, procuram cumprir o horário, aguentam esse trânsito doido que nós temos aqui em BH, então acho que pelo menos isso tinha para fazer por eles. Para Celestino, o gesto é uma coisa natural. Procuro me colocar no lugar do passageiro. Por exemplo, se eu pego um passageiro fora de ponto, se eu estivesse naquele lugar, eu gostaria que alguém parasse para mim ali, fora de ponto. Então, por isso, eu faço isso, que eu pego o passageiro fora de ponto. Desde que esteja bem alinhado ao meio-fio, eu faço com qualquer passageiro. E a empresa gostou tanto dos elogios que resolveu aplicar um curso de gentileza, elaborado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, para todos os motoristas e cobradores. O profissional nosso, a gente conscientiza ele muito, né, da gentileza com o usuário, que é o nosso maior bem, né, o bem mais precioso para nós é o usuário lá fora. Então, o objetivo do Setra é isso, conscientizar os operadores em referente, né, tratar bem o usuário. A gente procura a gentileza, a educação com o usuário, a atenção ao usuário, né, primordial, né, às vezes uma informação que se pede ao usuário não sabe do itinerário do ônibus, a gente procura, nossos operadores são instruídos para isso, né, dar esse atendimento. E quem agradece é o passageiro. Eu gosto muito, faz toda a diferença, né? Que a pessoa te coloca para cima, né? Tanto eu cumprimentar, um bom dia, uma boa tarde, é muito importante na vida de qualquer pessoa. Parabéns, Terezinha, parabéns, Celestino, isso mesmo, continue sempre assim. E Celestino, né, o nome tem que ser celeste, tem que vir do céu mesmo para ser tão alegre. E a dona Terezinha também eu conheci quando ela era ascensorista do Mercado Central, né? Até a Janaína também estava lembrando
dela. Um beijo muito grande para vocês, continuem sempre assim. Para falar mais sobre esse tema, sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Carolina Raton e a consultora de etiqueta Janaína Depinê. Tudo bem, queridas? Tudo ótimo, Que Márcia. bom, obrigada por terem vindo. Obrigada, uma honra estar aqui. Isso, honra para nós também. A gente falar sobre esse assunto que, infelizmente, parece que está muito em falta, né? A gentileza. Mas antes eu queria que a gente definisse, vocês definissem para a gente melhor o que é a gentileza. A gente imagina que ser gentil é ser cordial, né? Ser educado, mas tem algo mais por trás dessa palavra? Certamente, né? A gentileza é a característica, né, do gentil. E ela está totalmente ligada com a bondade, com o amor, né, com o olhar para o outro e sair de si. Né? É esse ímpeto, né, de olhar para o outro e procurar auxiliá-lo, né, de alguma forma, para as necessidades do outro também. E tem esse cunho cristão também, que eu acho que o maior exemplo de gentileza vem do próprio Jesus, que foi o homem mais gentil que existiu, né? Não usou da força, usou da docilidade. Então a gentileza tem muito a ver com um jeito doce de ser e um mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. Os exemplos ali, as pessoas falaram, não, eu gosto de tratar como, né, como eu gostaria de ser tratado. E, na verdade, é isso. A gentileza é você tratar o outro como você gostaria de ser. Mas o mundo tem uma lógica diferente. As pessoas falam, se não me tratou bem, eu também não trato bem. Se não foi educado, eu não sou educado. Então, as pessoas estão naquela lei de pagar na mesma moeda do Antigo Testamento. Nós estamos no Novo, mudou, gente. É a graça, Na graça. Exatamente, né? Jesus nos ensinou tudo diferente, né? Ele falou assim, te der um tapa num lado, vira o outro. E se te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2, né? E a gente precisa aprender isso mesmo sempre. Vocês acham que está faltando gentileza no mundo de uma forma geral, nos ambientes onde a gente vai, nos coletivos, né, nos transportes, sejam eles quais forem, porque as pessoas estão em todos os lugares, seja no rodoviário, no aeroporto, tem gente gentil, tem gente não gentil. Nas famílias, no trabalho, está faltando gentileza e por quê? Muito, né? Muito, está faltando muita gentileza, né? De fato, a pressa do dia a dia, a rotina, a necessidade de se cumprir metas, de se cumprir prazo, de chegar na hora, elas nos levam a esse movimento de aspereza, de secura. As pessoas ficam mais endurecidas, mais rudes, mais voltadas para as próprias necessidades. Verdade. E até dentro de casa, né? Nesse ambiente que é o mais próximo, talvez as pessoas se sentam tão à vontade que tratam com rudez, com aspereza, justamente os mais próximos, né? É verdade, a intimidade traz esse perigo muitas vezes. As pessoas acham que porque o outro me ama, o outro me conhece, o outro me entende, me compreende, eu posso tratá-lo de qualquer jeito, mas o de fora não. O de fora eu tenho que manter uma certa aparência, né? E isso é muito ruim, porque às vezes as pessoas que mais te amam, que mais estão do seu lado, que vão estar do seu lado nos momentos mais difíceis, são as que menos usufruem das coisas melhores, né? Das características melhores do nosso melhor. Ô, Márcia, e a Carolina falou da questão aí do tempo, então eu diria também que além do tempo, hoje as pessoas estão muito autocentradas. Egoístas, né? O que interessa a mim, o que eu ganho com isso. Então, para que eu vou fazer isso? O que eu ganho com isso? E o andar 1 milha a mais, nos dias de hoje é impossível, a pessoa não vai andar. O que ela vai ganhar com isso? Só se ela levar alguma vantagem nisso. Ela não anda nem a que pediu, nem muito que menos... Pediu, nem se for paga, que ela anda aquela. Então, é muito que dirá 2. Porém, o exemplo que a gente tem que ter é exatamente o oposto, é por isso que as pessoas gentis, elas deixam uma marca. Elas deixam o bom perfume de Cristo, porque realmente é uma marca. E a exceção, por isso que vira uma reportagem. Verdade. Porque não é comum, se fosse comum não era notícia. Estamos aqui falando do que é notícia, do que não é comum. Que pena, né? Que pena, infelizmente, mas vocês estavam falando agora dessa questão de casa, veja como é grave, essa questão do por favor, do obrigado. Geralmente em casa as pessoas não falam e os pais têm que ficar atentos porque a gente tem que falar para os filhos, porque os filhos aprendem pelo exemplo. Não adianta você falar, filho, fale por favor e obrigado. E quando você pede para o filho,
passa aí a salada. Você não pede por favor para ele? Então você não mostra o exemplo. Então para o filho tem que ser, filho, por favor, passa a salada para mim. Obrigada, meu filho. E aí me desculpe, né? Pedir perdão. Verdade. Os pais muitas vezes acham que se pedirem desculpa para os filhos estão perdendo a autoridade. Então, assim, eu vejo uma falta de equilíbrio muito grande, ou um exagero no sentido de fazer tudo para o filho é o rei dentro de casa, os pais fazem tudo para o filho, ou também aquele excesso de autoridade, no sentido de que se eu pedir desculpa é como se eu estivesse me rebaixando e eu vou perder a autoridade de filho. Então, acho que esse equilíbrio nas relações está faltando muito. Quando você diz por favor, eu me lembro de algo que não é exatamente sobre a gentileza, mas que eu acho interessante pontuar, que os pais precisam entender que quando eles estão dando uma ordem, eles não precisam pedir por favor, não é um favor. E eu vejo muito pai fazendo isso, que eu às vezes não posso falar nada porque eu fico constrangida, mas o pai mandou o filho fazer uma coisa, filho, se levanta daqui, passa para o banco de lá. E o filho não vai, filho, por favor. Papai, às vezes a gente fala assim, até como sentido de reforço, por favor, né? Mas às vezes o pai pede mesmo. Não, eu estou mandando, não estou te pedindo para você fazer um favor para mim. Ou pegar a salada, exemplo que você deu, ótimo. Isso. Filho, pega um copo de água para a mamãe, por favor. Né? É um favor, é uma realmente, gentileza. né? Não é uma obrigação dele. Então, a gente precisa estar atento nas mínimas coisas e começa em casa realmente, né? Exato. Eu fico imaginando o Celestino lá, o motorista, ele falou assim, é natural. Que bom, né? É natural, ele não precisa fazer força, né? Veio do berço, veio da família, veio da formação, então isso, por isso que é natural. Por isso que nós que somos pais, nós temos essa obrigação de sermos gentis. Mais até do que falarmos sobre gentileza em casa. A nossa vida tem que ser um reflexo de gentileza. É verdade. E aí não precisa falar nada. Os filhos vão copiar esse modelo, naturalmente, como Celestino. É verdade. Carol, o que dificulta as pessoas hoje em dia, além, né, do que a gente já está falando, que vocês falaram, a correria, o que dificulta as pessoas serem gentis hoje em dia? O estresse, as pessoas ficarem nervosas, às vezes até nervosas pela falta de dinheiro, tudo que a gente está vivendo hoje em dia, numa situação difícil no nosso país, essa angústia talvez, ou realmente isso é uma coisa natural da criação, que a pessoa, se ela tiver a vida inteira se acostumando, for sendo treinada, como nós pais temos que treinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, se eles crescerem assim, eles podem estar estressados, nervosos, que eles vão continuar mantendo essa gentileza? É muito interessante essa pergunta, né? Porque, como Janaína colocou, o Celestino, ele falou que nasceu, né, e cresceu nesse ambiente, né, dessa forma, com essa característica. Mas é uma característica totalmente possível de ser aprendida, né? Muitas pessoas falam, mas eu nasci assim. Puxa, o que é impossível para Deus? Basta se dispor, né? O Espírito Santo terá prazer em te transformar, desde que você se renda total e completamente. É, verdade. Né? Agora, é claro que existem estratégias, né? Porque, de fato, o estresse, a pressão do dia a dia, as preocupações com dinheiro, com emprego, com o trabalho, com o carro, filhos, com o ônibus, com os filhos, enfim, cada um tem as suas e todas são enormes e importantes da mesma forma. Porém, elas não podem trazer para dentro de si esse estresse. Justamente porque o estresse, ele aumenta o nível de cortisol, de adrenalina, que são hormônios que causam baixa no sistema imunológico, doenças cardiovasculares. Né? Muitas doenças estão relacionadas ao estresse, né? Muitas, exatamente. E existem pesquisas também que dizem o contrário, que a gentileza está relacionada à saúde mental. Ó, que bom, então vamos saber. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.